Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Saudável ou Não Saudável. Hoje é o nosso nono episódio e o alimento que eu vou analisar hoje são as leguminosas. Será que as leguminosas são um alimento saudável ou será que as leguminosas são um alimento não saudável? Então, é isso mesmo que eu te vou explicar. Mas antes quero-te lembrar que este é então o nosso nono episódio desta série Saudável ou Não Saudável, onde eu analiso vários alimentos e vários produtos alimentares para te ajudar a compreender se eles são saudáveis ou se não são saudáveis. E no oitavo episódio eu analisei aqui o sal. Analisei aqui no sétimo episódio, analisei aqui o amendoim, no sexto o abacate, no quinto o coco, no quarto analisei a aveia, no terceiro o ovo, no segundo o pão e no primeiro os iogurtes líquidos. Eu vou deixar aqui em baixo o link efetivamente aqui de toda a série, de todos os episódios, para que tu possas ver se não viste algum e se tens dúvidas se esses alimentos são saudáveis ou não são saudáveis. E já agora, se ainda não subscreveste aqui o canal, subscreve o canal para teres acesso a mais vídeos e a todas as notificações. É só clicares aqui em subscrever e fica subscrito o canal. A minha missão aqui é sempre ajudar-te a teres conhecimento para alcançares a tua versão mais saudável através da alimentação. E hoje eu vou então analisar aqui as leguminosas. Isto é um tema que gera muita polémica. Então, antes de eu analisar aqui as leguminosas, eu quero te dizer que o meu objetivo principal desde os 13 anos, desde os meus 13 anos, que eu quero ser nutricionista, porque eu tinha ali algumas situações de saúde, tinha ali excesso de peso e também tinha ali outras situações de saúde associadas, que eu nem sabia que estavam associadas à alimentação, mas desde aquela idade tão jovem eu tinha mesmo aqui algo dentro de mim que me dizia que eu queria saber muito sobre a alimentação, porque isso iria me trazer aqui muitas soluções para muitos problemas. E quero dizer também que no final da minha licenciatura, portanto em 2010, eu na altura era vegetariana. Ok? E na altura, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu sabia, de muito pouco que eu sabia na altura, eu acreditava, por aquele pouco que eu sabia, que a alimentação vegetariana me poderia eventualmente ajudar a alcançar uma versão mais saudável. Mas isso não se veio a verificar. Ou seja, eu já sou nutricionista há 13 anos e depois dessa altura, em 2010, eu tinha vários problemas de saúde, não estava de todo na minha versão mais saudável. E eu dizia para mim própria, como é que é possível? Se eu estou a fazer tudo certo agora, como é que eu ainda me deparo com tantos problemas de saúde? Então eu nunca parei de estudar, aliás, eu nunca paro de estudar, eu estudo todos os dias sobre alimentação, porque todos os dias nós descobrimos aqui coisas novas, e uma coisa muito importante que eu te quero dizer que é, se há uma ideia que tu já tens sobre alguma coisa, vê também outras perspectivas e principalmente outras perspectivas que te expliquem exatamente porque é que aquilo é saudável ou porque é que aquilo não é saudável. Que é aqui que está a solução, ok? Ou seja, tu compreenderes porque é que aquilo é saudável ou porque é que aquilo não é saudável, que foi o que eu fiz nesta série, que já vai no nono episódio. No episódio anterior eu expliquei-te sobre o sal e disse que o sal era um alimento saudável, é um alimento saudável, mas expliquei-te exatamente porque é que ele não causa hipertensão. Então, aqui com as leguminosas, eu quero que tenhas exatamente a mesma abertura de, pelo menos, compreender e tentares compreender aqui um mecanismo que está por trás, ok? Então, eu quero dizer isto porque eu recebo muitos comentários de pessoas que têm aqui ideologia da alimentação vegetariana. Quero dizer que eu também já fui vegetariana, mas que eu investiguei mais a fundo, não estava saudável e que hoje em dia eu tenho um método que ajuda pessoas a alcançarem a sua versão mais saudável e efetivamente depois de eu ter estudado muito, e efetivamente depois de eu me ter transformado também na minha versão mais saudável, com mais energia, com mais bem-estar,
bem-estar e de não me ter focado em ter aquela ideologia, mas sim de me ter focado em eu quero é ensinar as pessoas a alcançarem a sua versão mais saudável, seja ela a forma que for, porque com certeza será a melhor forma, a melhor alimentação que nos leva aqui a uma alimentação mais saudável. E efetivamente as leguminosas não são o alimento mais saudável. E eu quero explicar porquê. Porque as leguminosas, elas têm lectinas. Aliás, as lectinas, elas são proteínas que as plantas criam, que as plantas desenvolvem, para se protegerem e sobreviverem no organismo, e elas causam intestino permeável. Elas, portanto, são proteínas que as plantas criam como uma forma de proteção delas próprias e que no nosso organismo, no organismo humano, elas causam intestino permeável, ok? E não, atenção que isto não está só aqui nas leguminosas, está também nos cereais, por exemplo, o glúten é uma lectina. E eu também te expliquei, se não estou em erro, no episódio 2, sobre o pão que tem o trigo e o trigo, tudo aquilo que ele provoca. Então, as lectinas elas não estão só presentes nas leguminosas, mas efetivamente as leguminosas têm uma grande quantidade de lectinas. E qual é que é então aqui o problema das lectinas? O problema das lectinas é que as lectinas elas aumentam a produção pelo nosso organismo de zonulina. A zonulina é produzida no fígado e no intestino e vai causar, no nosso organismo, vai causar aqui a permeabilidade intestinal, ok? Então é muito importante tu perceberes o que é a permeabilidade intestinal. Então o nosso intestino, que ele é tão grande, ele tem uma barreira, na verdade, muito pequena, que é apenas uma camada de células. E essa camada de células, ela está bem formada pelas junções das células, ou seja, as células estão agarradas umas às outras pelas junções das células. Só que repara o que é que acontece quando os níveis de zonulina começam a aumentar. Estas junções que aqui estamos a ver um intestino saudável, ou seja, um intestino impermeável, quando aumentamos os níveis de zonulina, que recordo, são aumentados pelo consumo de lectinas que as leguminosas têm em grandes quantidades, o que acontece é que essas junções começam a ficar fracas e as células começam a ficar ali com buracos, digamos assim. Começam a ficar permeáveis. Então, o que acaba por acontecer aqui é que este intestino fica danificado, impermeável, fica com buracos, o que faz com que qualquer tipo de toxinas, de vírus, de bactérias consiga entrar diretamente ali na corrente sanguínea e o que vai fazer é que vai causar inflamação. Vai causar doenças cancerígenas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, ok? Então, o nosso intestino é a base aqui da nossa saúde. É aqui a nossa primeira barreira. Claro que antes de causar aqui uma doença cancerígena, uma doença autoimune, uma doença inflamatória, há vários sintomas antes que muitas pessoas não valorizam, muco constante, infecções constantes, olhos vermelhos, inchaço, prurido, inchaço abdominal, várias coisas, muco, constipações frequentes. E atenção, eu não estou a dizer que as leguminosas são a única causa, ok? Eu estou a dizer é que as lectinas fazem isto e as leguminosas têm uma grande quantidade de lectinas, porque as lectinas também estão presentes em outros alimentos de origem vegetal, ok? Como eu expliquei há pouquinho. Então, é muito importante tu perceberes que é este o mecanismo. As lectinas aumentam a zonulina vai aumentar a permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal vai fazer com que o nosso intestino fique suscetível a qualquer proteína, qualquer bactéria, qualquer vírus que entra ali, entra diretamente na corrente sanguínea e vai atacar depois aqui diversas partes do nosso corpo e vai provocar diversas doenças autoimunes, inflamatórias, cancerígenas. Como eu disse, as lectinas elas estão presentes em vários alimentos de origem vegetal. O trigo, o milho, o feijão, o grão, a soja, as lentilhas, as ervilhas, os amendoins, ok? Então,
todos eles têm aqui as lectinas e, por exemplo, ali a berinjela, a abóbora, o tomate também têm, mas têm quantidades muito menores do que estes aqui, ok? Então é muito importante tu compreenderes que há a possibilidade de nós reduzirmos um pouco a quantidade de lectinas, não através de demolhar, isso não vai resolver o problema das lectinas, mas um pouco mais através da germinação. Mas, de qualquer das formas, eu não aconselho que esta seja a principal fonte de proteína. A principal e a melhor fonte de proteína devem ser os ovos, o peixe e a carne. Sendo que é muito importante que os ovos sejam de galinhas que não comem cereais, porque repara, se as galinhas vão comer cereais, as galinhas estão a ingerir o quê? Lectinas, ok? Então, devem ser ovos de galinhas que não consomem a ração, mas sim que consomem ali livremente alimento de pasto, tal e qual como a carne. Deve ser carne de pasto, não deve ser carne que consome cereais, porque repara, se a carne está a consumir, se os animais estão a consumir cereais, ração, eles estão a consumir as lectinas que depois tu vais consumir também. Então, nós não só somos aquilo que comemos, mas nós somos aquilo que o que nós comemos comeu. Ok? É mesmo assim. Então, é muito importante que não só tu reduzas o consumo ou evites mesmo o consumo de alimentos que têm lectinas, que os substituas por peixe, por ovos e por carne, mas não é qualquer tipo. Ok? O peixe deve ser um peixe de mar. É muito fácil encontrar. Olha, por exemplo, a maior parte das vezes, ou quase sempre, eu compro ali o peixe no Lidl e é muito fácil nós encontrarmos peixe congelado, de boa qualidade, em que tem lá a origem, ok? Não deve dizer aquele Ocean Sea, deve dizer mesmo peixe capturado no oceano tal. Por exemplo, a diferença entre um salmão de aquacultura ou um salmão de captura, a nível de preço é zero. Às vezes o salmão de captura, portanto, que consumiu alimentos que ele consome livremente ali no mar, é mais barato até. Então, deves ter mesmo cuidado com a origem. Por exemplo, no Lidl também existe lá carne de pasto, carne dos Açores, Porto do Alentejo. Então isso é muito importante. Os ovos sempre devem ser sempre ovos biológicos, ovos caseiros de quem não lhes dê ração. Então estes pormenores fazem realmente muito a diferença e eu estou aqui para te alertar e principalmente para te explicar porquê, ok? Ou seja, eu não quero dizer aqui não consumas mais leguminosas, porque isso, não, quero-te explicar, olha, as leguminosas elas têm uma grande quantidade de lectinas, vão aumentar a produção de zonulina, vai causar permeabilidade intestinal, isso é responsável por doenças cancerígenas, por doenças autoimunes, por doenças inflamatórias. Aliás, pela maior parte das doenças, quase todas as doenças atuais começam com a permeabilidade intestinal. Então, se nós hoje em dia já conseguimos ter este conhecimento e ver as diferentes perspectivas, e principalmente eu valorizo muito o conhecimento e valorizo mais ainda a ação, ou seja, quando aquele conhecimento que nós temos colocamos em ação e vimos um resultado num vário número de pessoas, portanto eu não vi um resultado só apenas em mim, eu vi o resultado em mim de tudo isto que eu estudei e depois o resultado das alunas nas quais já passaram por mim, centenas de pessoas nas quais eu aplico isto e realmente têm resultados incríveis. Portanto, é como eu te disse, se por acaso é a primeira vez que estás aqui a ver este vídeo sobre as leguminosas e não fazias ideia disto, antes deixares aí um comentário a dizer algumas coisas desagradáveis que eu costumo ouvir, pensa, investiga mais e percebe tudo isto que está aqui por trás deste mecanismo. Portanto, este foi o nosso 9º episódio da série Saudável ou Não Saudável, onde eu falei sobre as leguminosas e, efetivamente, por causa deste mecanismo, eu não aconselho o consumo de leguminosas.
E se este vídeo foi importante para ti, subscreve aqui o canal e vê os outros episódios desta série Saudável ou Não Saudável, e ainda mais, deixa aqui um comentário, como deixou aqui a Fátima, onde ela me sugeria para eu falar sobre as leguminosas, que estou a falar, para eu falar sobre os iogurtes, já falei ali no episódio 1, e sobre os penis proteicos ainda vou aqui voltar a falar, tenho um vídeo no YouTube, mas não faz parte desta série. Portanto, deixa aqui o comentário sobre um alimento ou um produto alimentar que tu gostarias de ver e perceber se ele é saudável ou se não é saudável, segundo a minha perspectiva e segundo os meus ensinamentos. Um beijinho e até à próxima.